Bora nessa, meus amigos! Hoje é quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2025, está no ar mais um Giro BL. 170 milhões de reais, esse deve ser o orçamento do Fortaleza para a próxima temporada. Marcelo Paes deve seguir no Leão, o futuro de Palermo deve ser sacramentado ainda essa semana. Primeiro nome especulado para a contratação de 2026, Barca zarpando do PC. Vários jogadores em fim de ciclo devem finalmente pegar o beco, né? Falando no bom cearense. Logo também outros atletas que a gente gostaria que permanecessem não devem ficar no Fortaleza, tá? Tudo isso e muito mais aqui em mais um Giro BL. Amigos, a gente tá fazendo uma cobertura completa nessa semana pós-rebaixamento do Fortaleza, uma semana extremamente decisiva, pensando em planejamento da próxima temporada. Por isso, eu conto muito com o teu like, tá? Tua curtida, teu joinha para fortalecer o trabalho é super importante. Deixa teu like. Muita gente segue assistindo nossos conteúdos, agradeço bastante, mas pouca gente tá deixando o like. Deixa o like que tu vai me ajudar demais, tá? Eu já vou até aqui para a tela do orçamento do Fortaleza. Notícia aí do Afonso Ribeiro lá no Esportes do Povo, na sua coluna. Fortaleza votará orçamento de 2026 na próxima semana. Agora na Série B, Tricolor terá de readequar receitas e despesas para o ano que vem. A gente sabe que com o rebaixamento o baque financeiro é muito grande, né? Um baque financeiro considerável. Rebaixado no último domingo, dia 7, Fortaleza terá de ser ágil para se adaptar à realidade da Série B. Na próxima segunda-feira, 15, o Conselho Deliberativo votará orçamentos de 2026 da Associação e da SAF, com reduções drásticas nos valores em relação a 2025. A coluna apurou que a previsão de arrecadação no próximo ano gira em torno de 170 milhões de reais, uma queda de cerca de 200 milhões de reais. Para vocês terem ideia, tá? Em 2025, o orçamento da SAF previa 374 milhões em receitas, o maior da história do clube, terminado pela LFU, né? Enfim, quero ver como é que vai ser, e até o Afonso explica, né? Na Série A, só de cota de TV, era 85 milhões de reais. Na Série B, 12 milhões. Faça as contas, se fosse metade seria 40, se fosse 25% seria 20, né? É uma redução significativa e o Fortaleza precisa agir, tá? Precisa agir o quanto antes. O que é que eu falo agir? Definições de comando do futebol, de comando técnico, e tá começando isso, tá? Tá começando isso, te explico tudo aqui em mais um Giro BL. Vai deixando teu like enquanto eu chamo a vinheta. 5 segundinhos, tu deixa o like e a gente segue. Bora nessa, minha turma, tá? Que definição é essa que a gente tanto precisa? Marcelo Paes fica ou não fica? Essa é uma definição importante a ser tomada, e a tendência, tá, de momento, uma informação que eu trouxe ontem à noite, é de que o CEO Marcelo Paes permaneça no Fortaleza. A tendência, a fotografia de momento, claro, ainda não tem nada sacramentado, ainda não tem a decisão publicada, né? Enfim, não tem oficial, né? Mas extraoficialmente a tendência é que Marcelo Paes siga como CEO do Fortaleza em 2026, tá? Eu já perguntei muito a opinião de vocês e os comentários seguem abertos. Outro assunto importante que tem que ser discutido o quanto antes é sobre técnico. Fortaleza quer a permanência de Martim Palermo. O próprio Marcelo Paes já falou, se eu ficar, eu quero que o Palermo fique também e tal. Como a gente está dizendo que o Paes deve ficar, então será feita essa tentativa. O Palermo já se mostrou solícito a permanecer aqui mesmo numa Série B, né? Ele já falou desse interesse umas 2 semanas atrás, independente do futuro do clube, mas isso precisa ser decidido logo. Porque assim, eu quero que seja o Palermo e acredito que boa parte da torcida também. Mas se não for o Palermo, a gente tem que saber logo para decidir um novo nome que eu, de fato, não faço ideia de quem poderia buscar. Não sei.
Mas teria que decidir, né? Teria que decidir logo. E a informação que se tem é que nessa semana ainda teremos definido, sacramentado essa decisão em relação ao comando técnico do Fortaleza, tá? O Palermo já se encontra na Argentina, mas nessa semana ainda deveremos ter novidades quanto a isso. Qual a sua opinião? Diz aí embaixo nos comentários. Seguindo, turma, seguindo porque apareceu a primeira especulação de contratação. E eu trato com estranheza isso, porque a gente, como eu falei, né, a gente ainda não tem definido nada, mas de acordo com o Futebolês, o Fortaleza está perto de anunciar mais um reforço para a próxima temporada, que seria o primeiro, né? O clube tem negociação avançada pela contratação do goleiro Matheus Mendes, que atualmente defende o Alverca de Portugal. Aos 26 anos, Mendes foi revelado pelo Atlético Mineiro, onde chegou a integrar o elenco profissional e também acumula passagem pelo América Mineiro, além de experiências fora do país. Eu não acompanhei o futebol do Matheus Mendes no Alverca. Eu lembro dele no Campeonato Mineiro ter ido bem pelo América, né? Fortaleza hoje tem 5 goleiros. Eu fiz a lista de dispensas ontem, inclusive um conteúdo muito bacana. Convido você a assistir. Dos 5, eu só ficaria para 2026 com Breno e João Ricardo. João Ricardo que tá lesionado, vai demorar a voltar. Então a gente teria que buscar mais um goleiro. E aparentemente esse nome é do Matheus Mendes. 26 anos, estava em Portugal. Não tenho nem muito o que falar sobre o Matheus, tá? Jovem e aparentemente promissor. Para goleiro, 26 anos é super jovem, né? É super jovem. Talvez o João Ricardo demore mais a voltar do que a gente imagina e a reformulação no gol deva ser bem maior do que a gente imaginava, né? Talvez. Mas como eu disse, é até estranho, né? A gente não conseguiu confirmar essa informação, a gente, bora Leão, mas respeito demais a informação divulgada pelo pessoal do Futebolês, né? Mas a gente não tem técnico ainda confirmado, a gente não tem CEO confirmado e já tá contratando o goleiro, a não ser que fosse já algo engatilhado, né, do final da temporada, visando a temporada 2026, já pensando que o João Ricardo vai demorar e demoraria a voltar se a gente ficasse na Série A ou na Série B, vendo por esse lado, pode ter até um sentido, mas eu ainda acho tudo muito estranho, né? Enfim, seguindo, amigo, seguindo, porque se tem apenas uma especulação de chegada, de saída é de Ruma, tá? 6, 7 nomes já pegando o beco. Eu começo aqui falando sobre Tinga. Tinga, informação de Ricardo Tavares, tá? A informação que ele tem é que o futuro do Tinga será no Curitiba. Tinga no Curitiba, Curitiba que subiu para a Série A. O Tinga tem um contrato mais longo com o Fortaleza, mas não deve permanecer no Leão. O Tinga é um dos que eu coloquei na minha lista de dispensas, né? Respeitando claramente a história do Tinga, mas, pô, não tem mais clima. É total fim de ciclo, né? Total fim de ciclo aí pro capitão, que fez muita história aqui. Repito, né? Porque eu não quero ser também, como é que eu posso dizer, injusto com o Tinga. Mas não dá, né? Não dá mais visar mais uma temporada com um dos maiores da nossa história, mas a história acabou. Acho que a história acabou, né? Ciclos vão se encerrando, assim também como outro nome gigantesco na nossa história. Iago Pikachu não segue no Fortaleza para 2026. Após 3 temporadas vestindo a camisa do Fortaleza, Iago Pikachu está de malas prontas para deixar o PC, segundo a apuração do Esportes do Povo. O ala, atacante, meia de 33 anos, não permanecerá no clube para a temporada de 2026, decisão que ocorre logo após o rebaixamento do tricolor para a Série B. A queda para a segunda divisão desencadeou um processo de reformulação interna com a necessidade de readequar o orçamento e organizar o elenco. A diretoria já comunicou ao jogador, que não será possível mantê-lo para o próximo ano. O contrato de Pikachu se encerra no dia 31 de dezembro e não haverá renovação. Nesse primeiro bloco, tá? O que é que vocês acham aí dessas saídas de Pikachu e de Tinga, tá? Digam aí nos comentários. Vamos agora para alguns nomes que a torcida gostaria que permanecesse,
tá? Acho que a torcida gostaria que permanecesse, aí eu vou para um nome misto e outro que a torcida gostaria que saísse, tá? Seguindo aqui, Gaston Ávila, tá? Gaston Ávila não permanece no Fortaleza. Na minha lista de dispensas, eu coloquei o Ávila não tem mercado, que seria um jogador que eu gostaria que permanecesse, mas eu tinha plena convicção que seria extremamente difícil segurá-lo, tá? Emprestado pelo Ajax, Gaston Ávila não permanece no Fortaleza, ele já se despediu e, inclusive, já tem especulação dele no Bahia, né? Seria um pedido do técnico Rogério Ceni contar com o zagueiro Gaston Ávila na equipe baiana para 2026, tá? O Esporte do Povo apurou que o camisa 32, para ter o camisa 3, na verdade, né? O Leão teria que desembolsar 3 milhões e meio de euros. Impossível, né? Impossível. Com rebaixamento, então, sem nenhuma condição de manter Gaston Ávila para a próxima temporada. Outro que deve sair, Matheus Pereira. Cobiçado. Matheus Pereira do Fortaleza virá alvo do Atlético, Vitória e clubes do exterior. Esse é outro que, na minha lista de dispensas, eu coloquei no Tem Mercado porque eu achava muito difícil ele permanecer e não vai ficar, tá? Não vai ficar. Um dos destaques do Fortaleza em 2025, Matheus Pereira não deve permanecer no clube para a Série B 2026, conforme apurou o Esportes o Povo, né? Então já tem vários clubes monitorando, desejando e fazendo ofertas pelo Matheus, né? Então não deve ficar, assim também como Tomás Pochettino, tá? Pochettino não deve seguir no Fortaleza e entra na mira de Santos, São Paulo, diz Portal, né? O portal do 1918 do Lucas Uchoa traz a informação que o técnico Juan Pablo Vojvoda deve de fato solicitar a contratação do Pochettino, algo que eu cantei essa bola no meu vídeo de lista de dispensas, né? Que eu achava que o Pochettino também seria muito visado pelo mercado, principalmente pelo Santos, tendo o Juan Pablo Vojvoda por lá, né? E, assim, esses três nomes, eu acho que o torcedor gostaria que permanecesse no Fortaleza, mas a gente tem que entender que é um choque de realidade. Inclusive, esse é a palavra-chave, né? Esse é o password aqui pra você do vídeo de hoje. Choque de realidade. Parafraseando meu amigo Bocão lá do Tricocast. Choque de realidade no que sentido? Esses nomes que a gente gostaria que ficassem, a gente não consegue financeiramente, e é uma oportunidade da gente captar grana, da gente conseguir, com esses nossos ativos, ter liquidez, né? Ter grana entrando nos cofres do clube, visando a próxima temporada. E esse movimento não deve acontecer apenas com 3, 5, 6, devem ser quase 20 atletas negociados, emprestados, vendidos. Essa é a realidade de um time que estava há 7 anos numa Série A e é rebaixado para a segunda divisão. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não tem para onde correr. É um choque de realidade cruel, meus amigos. Outro nome que não deve permanecer, Benjamin Kusevich, não permanecerá no Fortaleza. Ele que já não estava mais sendo nem titular. E eu confesso que eu não gostaria de fato que ele ficasse, nem se a gente pudesse e tal. Abro mão aí do Kusevich, visando a próxima temporada, não deve seguir no Fortaleza, tal qual o Marinho, né? O Marinho a gente já comentou, esse também não fica, tem contrato até o fim de 25, não irá renovar também. Eu falei aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes, né? Eu trouxe aqui 7 nomes e a tendência é que nos próximos dias esse número aumente significativamente, tá? Pelo menos uns 20. Turma, ontem à noite saíram 2 vídeos. Então, acabar esse vídeo aqui, você pode clicar no nosso perfil e seguir assistindo os vídeos do BL, porque você vai ficar muito bem informado. Eu abordo mais a informação sobre Paz e Palermo, também falo muito sobre orçamento, o MM traz 8 vidas, a gente está com muitos conteúdos. Importante que você deixe o like, se inscreva e ative o sininho das notificações, de todas as notificações, para não perder nenhum vídeo novo, tá? Meio-dia, novas atualizações com o Marcos Mateus e a qualquer momento um plantão BL com qualquer notícia bombástica, né? Qualquer novidade urgente, a gente entra ao vivo aqui para vocês, tá? Mais um vídeo aqui tá passando para você clicar e seguir assistindo o BL. Clica aqui, siga assistindo o BL.
Isso ajuda demais. Um abraço a todos, até a próxima e é nóis, valeu, tamo junto.